Essas marcas emocionais deixadas pelos pais alcoólatras, tá bom? Se inscreva no meu canal, coloca lá Ronilton William, e aí você me ajuda a divulgar o nosso trabalho. Vamos lá. Está comprovado que o álcool é a droga preferida dos brasileiros, com adesão de aproximadamente 68,7%. É muito, hein? De brasileiros que tomam todas. No país, 90% das internações em hospitais psiquiátricos por dependência de drogas acontecem devido ao álcool. Olha aí. Talvez por se tratar de uma droga ainda socialmente aceita e disfarçada. O alcoolismo é a terceira doença que mais mata no mundo. Terceira doença que mais mata no mundo. É a causa da maioria dos acidentes fatais de trânsito. Além disso, causa cerca de 350 doenças físicas e psiquiátricas. E torna dependentes da droga 1 de cada 10 usuários do álcool. Isso é, a cada 10 pessoas que bebem, uma se torna alcoólatra. Brincadeira. Mas o alcoolismo não deixa marcas apenas no alcoólatra, que se desgraçasse só a vida daquele que bebe. O problema é que envolve a família, né? O problema é esse, envolve a família, não é? Toda a família e pessoas em seu entorno sofrem com a doença, é chamado de alcoolismo seco. Alcoolismo seco. São aqueles que são da família, não bebem, mas que acabam tendo os sintomas, é brincadeira? Acabam tendo os sintomas do alcoólatra. E essas consequências podem deixar marcas não só físicas, mas também emocionais, que, se não tratadas, afetam todo o desenvolvimento, o resto da vida da pessoa envolvida. Os pais alcoólatras deixam muitas marcas no emocional de seus filhos, podendo variar de acordo com o grau de dependência alcoólica e das suas manifestações. Mas em filhos de alcoólatras podemos notar alguns padrões emocionais decorrentes possivelmente das experiências que sofreram com o vício durante o seu desenvolvimento. Filhos ou dependentes de alcoólatras quase sempre vivem em um ambiente onde predomina o caos. Por esse motivo, a forma que essa criança passa a ver a vida e o mundo é através dos filtros que ela recebe durante este período e com essas vivências. Tudo isso vai deixando marcas em sua forma de se relacionar com ele mesmo, com as outras pessoas e com as suas próprias emoções. Filhos de pais alcoólatras não têm referência de estabilidade. Um pai ou uma mãe jamais deixarão de representar seus papéis por causa do alcoolismo. Por este motivo, eles representarão aos seus filhos o exemplo do que ser quando adultos. Eles são alcoólatras, consequentemente com muito desequilíbrio. As crianças vivem inseguras, não é? Elas não sabem, um momento o pai é carinhoso, no outro momento ele é grosso, ele fere, ele é agressivo. Então elas nunca sabem o que esperar, não é? Elas vivem numa desconfiança muito grande, elas vivem numa insegurança muito grande e depois elas se tornam adultos também inseguros. Elas carregam esses problemas. Num dia o alcoólatra tá dócil, amigo, amigável, carinhoso, no outro ele pode se transformar em um desconhecido agressivo. Isso pode fazer com que seu filho sinta medo e nunca saiba o que esperar, gerando assim uma grande instabilidade emocional. Está vendo aí? Por esse motivo, lhe falta critério para definir o certo do errado. O que devem e não devem fazer, o que esperam ou não das suas atitudes. Isso pode levar a duvidarem de si o tempo todo. Filhos de pais alcoólatras
tendem a ser extremamente rígidos consigo mesmo. Existe uma culpa oculta e inconsciente em um filho de um pai alcoólatra. Por muitas vezes, ele se viu ou foi apontado como causador de alguma frustração ou confusão. É portador de uma sensação de incapacidade, de não conseguir definir. E ele está sempre se cobrando se deve fazer algo para amenizar ou resolver a situação. Mas esse filho nunca sabe como poderia contribuir, o que se transforma em uma enorme rejeição e a constante cobrança por não ter feito algo a respeito. Filhos de pais alcoólatras têm dificuldade de finalizar algo. Olha aí. A instabilidade emocional pode fazer aumentar a probabilidade de a criança se tornar um adulto instável. Por muitas vezes, essa criança foi submetida. Veja só. Por muitas vezes, essa criança foi submetida a interrupções. Deixa o Tiago me dar um retorno aqui na caixinha de som, Tiago, por favor, para ajudar a nossa captação aqui, Tiago. Vamos lá. Muitas vezes ela foi submetida a interrupções, seja de um momento tranquilo, ok? Obrigado, Tiago. Seja de um momento tranquilo com a família ou de uma brincadeira com amigos. Poucas vezes foi incentivado a conquistar algo e por isso passou a se achar incapaz de realizar. Para eles, é difícil se esforçar para finalizar seus projetos. Ouça isso. Para eles é difícil se esforçar para finalizar seus projetos, pois já demandaram muito da sua energia emocional para tentar entender e lidar com a incerteza extrema existente em suas próprias vidas. Então, filhos de pais alcoólatras têm dificuldade de finalizar algo. Começam e param. Filhos de pais alcoólatras são leais, mesmo que não haja motivo para tal. Estamos falando de uma criança que passou boa parte de sua vida implorando atenção. Olha aí. Sempre tinha que disputar seu pai ou sua mãe com o álcool. Por esse motivo, quando tinham o que desejavam, não trocavam esses momentos e sentimentos por nada. Os filhos de pais alcoólatras vivenciam um sentimento de lealdade patológica, doentia. Presenciaram, por vezes, seus pais em estado de decadência e isso lhes provoca dor, mas também medo. Muitas vezes se viram exigidos a manter sigilo sobre essas situações. Sendo assim, muitos podem crescer pensando que a lealdade incondicional é um valor que precisa sustentar, sem medir as circunstâncias. Entendem, com base no que aprenderam, que precisam suportar o que for quando estiverem envolvidos com alguém que amam, mesmo que isso possa significar um relacionamento abusivo. Então eles têm a tendência de irem, são feridos, altamente carentes, doentes emocionais, e eles têm a tendência de se envolverem com outras pessoas também com carências emocionais. E eles vivem numa culpa, se culpando e às vezes num relacionamento abusivo, e essas pessoas permanecem nesses relacionamentos porque é o padrão que elas conhecem. Elas cresceram assim, num relacionamento assim. E geralmente esperam o mesmo dos outros para com eles. Filhos de pais alcoólatras reagem de forma exagerada
e impulsiva. São pessoas que raramente aceitam lidar com mudanças, devido às experiências prévias que tiveram em suas vidas, é claro. Por isso, se encontram qualquer tipo de estabilidade, irão defendê-la obsessivamente. Acreditam que ao enfrentar mudanças, ficarão também ou precisarão também enfrentar novamente o tão temido caos. Então elas se agarram. Então elas têm medo de mudanças. Como consequência, podem desenvolver pouco ou nenhum controle sobre suas emoções. Acreditam que não precisam controlá-las, afinal, foi o que presenciaram por tantas e tantas vezes. Um ambiente de emoções doentes. Por isso sentem dificuldade de interiorizar condutas mais maduras, centradas e racionais. Em outras palavras, eles ficam eternos ou eternas crianças. Porque eles não desenvolvem uma maturidade emocional. Quem? Os filhos de pais alcoólatras. Por isso, quando a marca é profunda e traz consequências emocionais e comportamentais à vida adulta dessas crianças, os filhos de pais alcoólatras devem buscar acompanhamento psicológico profissional, buscar acompanhamento de um coach. A pergunta é: você já enfrentou essa situação? Você conhece alguém que tem enfrentado situações assim, que cresceu ou que vive num ambiente de pai ou mãe alcoólatra? Como eu disse, os pais alcoólatras deixam muitas marcas na mente de seus filhos. Essas marcas são difíceis de detectar, tanto para os pais como para seus filhos. Instauram-se discretamente na personalidade, muitas vezes se traduzem em atitudes aparentemente positivas. Filhos de pais alcoólatras não sabem o que é uma conduta normal. Um pai alcoólatra é, de qualquer jeito, um pai. Por isso mesmo, representa para seus filhos o modelo do que representa ser um adulto. Mas o alcoólatra é imprevisível. Hoje pode ser um pai muito amoroso. Eu estou só agora frisando esses conceitos, viu? Esses ensinos aqui. Hoje ele pode ser um pai muito amoroso e amanhã pode se transformar em um ser estranho que amedronta e confunde seu filho. As crianças nunca sabem o que esperar dele. Consequentemente, os filhos de pais alcoólatras têm dificuldade para entender o que é uma conduta normal. E isto é uma conduta não patológica, uma conduta não enferma. Olha aí. Eles têm um critério pobre para definir o que pode se permitir fazer e o que não podem se permitir fazer. Eles duvidam o tempo todo. Eles têm dificuldade de levar um projeto até o fim. Eu falei isso aqui. Eles começam e param. Eles julgam-se sem piedade e têm dificuldade para se divertir. O filho de um pai alcoólatra leva no seu coração um sentimento de culpa difuso e uma sensação de incapacidade que não consegue definir. A culpa nasce porque não sabe até que ponto o alcoolismo de seu pai é responsabilidade sua. Ele se pergunta: será que eu deveria fazer? O que eu deveria ter feito? Eu poderia ter feito alguma coisa a respeito? Eu não fiz. Fica se culpando, fica nessa dúvida, nessa ambivalência. A sensação de incapacidade nasce da mesma pergunta. No fundo, ele gostaria de fazer algo para ajudar a mudar a situação, mas nunca soube como poderia fazer.
Eles reagem exageradamente de forma impulsiva. As mudanças são uma ameaça para os filhos de pais alcoólatras, porque eles passaram toda a vida num vai e vem constante, sem saber aonde os levaria. Por isso, se conseguem alguma estabilidade, irão defendê-la de forma muito forte. Sentem que com as mudanças também o caos virá, as coisas vão virar de ponta cabeça. E eles acabam por desenvolver pouco controle das suas emoções. Eles pensam que todos temos uma licença de pirata para dar rédea livre a qualquer impulso. Pode notar que muitos dos filhos de pais alcoólatras, primeiro, todos eles trazem feridas, trazem traumas. Algumas pessoas, esses sentimentos, essas atitudes são internalizadas, estão lá no interior, mas que revelam medo, revelam insegurança, revelam não se soltar e não se abrir para a alegria, para uma vida feliz, para o prazer, para a bênção. Acham que não são dignos, acham que não merecem. Outros se tornam rebeldes, impulsivos, como cavalos selvagens, sem cerca, sem cabresto, sem rédeas. Eu quero dizer para você também, que enfrenta esses problemas todos, Jesus tem uma vida e vida em abundância para você. É importante detectar os problemas, e se você se identifica com esses que nós aqui mencionamos, você está entrando para o caminho da cura, porque não é possível tratar ninguém que não reconheça que está enfermo. Se você vive infeliz por todos esses anos e não sabia as causas, o porquê, a raiz, você está tendo a oportunidade agora de me ouvir. Também estamos aqui gravando esse vídeo, e você tem a oportunidade de me ver tratando sobre esse assunto. Jesus prometeu, eu tenho para vocês uma vida e vida em abundância. E eu quero te dizer, não desista de ser feliz. Lute. É possível, sim. Porque a partir do momento que nós assumimos a responsabilidade por nossa vida, isto é, eu até então fui vítima. Quando criança eu cresci nesse ambiente de alcoolismo, de pai ou de mãe alcoólatra ou drogado. Mas hoje você é alguém que pode fazer a escolha. Bem, eu escolho lutar, eu escolho vencer, eu escolho encarar os meus traumas, eu escolho encarar esses gigantes. Eu não serei vítima, eu serei vencedor. É isso. É essa decisão de vencer, de lutar, de não se conformar com o caos. Você não nasceu para ser infeliz. Você não nasceu para ser derrotado. Nunca foi propósito de Deus que você fosse criado nesse ambiente em que foi. Mas infelizmente você foi. E isso lhe trouxe dores, lhe trouxe cargas emocionais, lhe trouxe problemas, patologias. Mas a cura começa quando nós decidimos, bem, eu tenho problema, mas eu não vou morrer com eles. Eu vou lutar, eu vou alcançar uma vida feliz e uma vida próspera. Deus abençoe você. Queremos te ajudar. Um abraço. Deus te abençoe.